Voltamos então, segunda parte da nossa aula 1, Dignidade e Santidade do Lar. Bem, eu estava falando que você com suas atitudes tem o poder, né, de dar ou de tirar a paz da sua família, né? Até a gente já, acho que vocês já assistiram também um trecho de uma pregação, se eu não me engano, é da Camila Barros. E ela falando, né? O marido pode acordar atacado, o filho pode acordar atacado, né? E a casa tá igual. Agora, se a mulher acorda virada, menina, o negócio desanda, né? É isso, é porque é meu, é seu o governo da casa. Nós ditamos como é que as coisas vão ser conduzidas, tá? Nós governamos o nosso lar. Então, essa é a nossa função, guardiã, sentinela do lar. Porque faz parte da mulher, de quem ela é. Como eu falei com vocês, nós somos Ézer, nós somos socorro e auxílio. Deus, ele nos fez... Um momento. Não está aparecendo para mim, para eu deixar mútuo vocês. Peraí, até botar errado. Mas tem gente com o microfone aberto, tá? Se puderem deixar, tá bom? Eu não estou achando aqui o botão para mutar vocês. Mas Deus, ele nos fez com com a função, né? Acoplou em nós o poder de gerar. Nós geramos outro ser humano, né? Nós geramos filhos. Então, é nossa função gerar. Nós geramos os nossos filhos por 9 meses completos, né? Até eu costumo falar que são 10 meses, gente, não é 9 não, porque é 9 completos, né? Então, por 9 meses completos. Nós geramos o ambiente da nossa família. Nós ainda estamos gerando os nossos filhos. Nós geramos aquilo que a terra, né, o coração, que vai receber sim a semente do evangelho, mas a terra, a pessoa, o caráter, né, a receptividade que cada membro da nossa família terá à semente do evangelho, somos nós que geramos. A gente vai falar sobre isso em outra aula, tá? Vamos aprofundar mais sobre isso em outra aula. Mas nós estamos produzindo essa terra que gera a semente do evangelho. Nós estamos gestacionando, gerando a alma deles. E ser planejadora da paz, então você olhar para a paz do seu lar, para o ambiente de paz, de um modo intencional, faz com que você desfrute da paz da sua casa. Aquilo que você planeja, aquilo que você olha com a intencionalidade, buscando sabedoria de Deus e colocando em prática, você desfruta. Você desfruta de um ambiente de paz na sua casa. Amém? E aí, eu pedi para vocês trazerem uma chave. Tanto papel aqui na mesa. Eu peguei a mais simplesinha que eu tinha, tá? Por quê? Nós precisamos entender que tudo aquilo que vamos receber nesses dias, nessas semanas caminhando juntos, elas são chaves. Elas têm o poder de abrir e fechar portas. Muito é falado sobre as portas que nós
abrimos, que nós devemos abrir a chave disso, a chave... mas existem portas também que precisamos fechar, que precisamos trancar e não abrir mais. Então, à medida que a gente for conversando sobre algumas coisas, vocês serão confrontadas diretamente, muitas vezes sobre comportamentos e atitudes que vocês têm tido ao longo da vida. E às vezes nem sabem por quê, né? São coisas que ficam, que são passadas de geração em geração e você não tem controle sobre aquilo. Eu já passei por isso. Quantas vezes eu falava assim, na minha casa vai ser diferente, quando eu tiver os meus filhos eu vou fazer diferente. E muitas vezes eu me vi repetindo padrões de comportamento, repetindo coisas que eu prometia para mim mesma, que eu jamais faria na minha casa. E estava lá eu, fazendo exatamente igual. Então, porque eu precisava fechar aquela porta, intencionalmente. Eu não vou mais fazer isso. Que ferramentas eu preciso usar para que eu não faça mais isso, para que isso não aconteça, não aconteça mais na minha casa, para que isso não aconteça mais com a minha família, para que eu não veja esse padrão se repetindo na minha casa. E é sobre isso, é sobre sabermos intencionalmente o que devemos dar continuidade naquilo que recebemos de legado na nossa família, e é maravilhoso isso, e o que devemos intencionalmente dar um basta, falar, na minha casa não é mais dessa forma. As coisas mudam a partir de mim, a partir de hoje. Então, quando você colocar tudo na mesa, quando você colocar tudo diante dos seus olhos, você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, muita coisa para eu dar conta. E eu vou te ser muito sincera agora quando eu te digo, é, é muita coisa. É muita coisa porque a nós cabe, antes de qualquer outra coisa, ser filhos de Deus, né? Resolver as nossas questões internas, crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, nos relacionar com Deus, como eu falei no começo, né, na primeira parte, ter um devocional intencional, buscar relacionamento com Deus, né? Só isso já demanda uma vida inteira, né? Vamos por aí. Aí, além disso, você que é casada, você tem a incumbência de ser Ézer Kenegdo para o seu marido, de ser aquela que o edifica, que o abraça, que o acolhe, que edifica Cristo nele, né? Aqui fica a dica, né? Ter esse e demanda tempo, demanda esforço, demanda intencionalidade, demanda abrir mão de muitas coisas, demanda tudo. Aí, para além disso, nós temos um lar para gerir, né? Casa para dar conta, roupa para lavar, comida para fazer, sala para arrumar, tapete para aspirar, enfim, né, gente? Casa acontecendo, né? Casa que tem gente dentro morando acontecendo. Louça para lavar todo dia tem louça para lavar, todo dia, né? Várias vezes ao dia tem louça para lavar, né? Além disso, né, nós temos o que mais? Nós temos trabalho, né? Quem trabalha fora. Nós temos um trabalho para administrar, para dar o nosso melhor, para dar um testemunho, não é? Para crescer profissionalmente, de repente estudar, né? Se aperfeiçoar. Além disso, nós temos filhos, né? Para educar, para ensinar no caminho do Senhor, para trocar fralda, para dar mamar, depois para fazer comida, depois para ensinar a ser organizado, para cuidar de lição de casa, para cuidar de carteira de vacina. Tem tudo, gente, tudo acontecendo. É muita coisa? Ah, Deus, é muita coisa, não é? É muita coisa. Mas Deus nos criou com este propósito.
esse propósito. E se Ele nos criou com esse propósito, não tem cabimento a gente pensar que a gente vai dar conta de tudo se não tiver sabedoria. E se essa sabedoria não vier dele. Se a gente não tiver sobre nós uma dose extra de graça e favor, se não tivermos o Espírito Santo nos direcionando e falando, filha, dá prioridade a isso dessa vez. Agora é tempo de olhar para isso aqui. Porque a gente pode fazer tudo? Pode fazer tudo. Pode ser uma baita dona de casa, pode ser dona da casa, dona da casa. Pode ser uma mãe espetacular, pode ser uma esposa maravilhosa, pode ser uma profissional muito bem-sucedida, ganhando milhões e milhões, aleluia, amém. Podemos? Podemos. Podemos servir na igreja, ministrar, enfim, podemos ser a melhor amiga que existe no mundo. Podemos? Podemos. Tudo ao mesmo tempo? Não. É por isso que nós precisamos ter esse olhar muito claro sobre tudo que temos feito e qual deve ser a nossa prioridade. Por exemplo, na educação dos filhos, né? Existe uma janela de tempo aí, não existe? Não adianta eu me dedicar a outras coisas, olhar com intencionalidade, dedicar esforço para outros lugares e depois, quando meu filho for adolescente, eu querer que ele volte quando era criança para eu ter tempo com ele. Ele não quer saber de ter tempo agora, ele queria ter tempo quando ele estava lá, com 2, 3, 5, 8 anos e pedindo para ter um tempinho sozinha com você e você atarefada com um monte de coisas que eram importantes, mas que não deveriam ser a sua prioridade. Eu fiquei em casa, eu me casei e eu permaneci em casa por 13 anos, sem trabalhar fora, me dedicando exclusivamente de ficar em casa com as meninas. Nesse tempo onde eu fiquei em casa, não foi o tempo todo que eu tinha esse entendimento. Então, eu fui aquele caso de estar fisicamente em casa, mas com meu olhar em outro lugar, entendeu? Mas quando eu entendi sobre isso, a minha vida começou a mudar. O meu lar começou a mudar. A minha intencionalidade mudou com as minhas filhas, com meu marido. Então, e por que eu estou falando isso? Porque nós pagamos um preço, e estamos pagando esse preço até hoje, de eu ter ficado em casa. Porque nesse tempo que eu estive em casa, financeiramente falando, nós passamos por muitos apertos, muitos. Mas foi com a intencionalidade de olhar, não, a gente pode viver com menos? A gente pode viver com menos, financeiramente falando. Então, pagamos um preço escolhido para que eu pudesse me dedicar às minhas filhas, para que eu não precisasse deixar elas em creche, para que eu não precisasse terceirizar a educação delas. Né? Hoje eu trabalho fora, hoje eu estou trabalhando fora, passo de segunda a sexta trabalhando, mas dentro da nossa organização familiar, a minha mais nova hoje já tem 7 anos, né? O meu marido, ele consegue executar aquilo que ele precisa, e no horário que ela está em casa, ele consegue ficar com ela até que a mais velha chegue. Então, nós temos uma organização familiar que está nos proporcionando que eu trabalhe fora e que, ainda assim, o lar fique assistido. A casa, às vezes, fica um caos, tá? Às vezes eu chego, meu Deus do céu, não dá para voltar, né?
A casa, às vezes, fica um caos, mas o lar, ele está estabelecido. Vocês estão entendendo a diferença? Espero que vocês estejam entendendo a diferença. Que eu sei, eu estou no meu trabalho lá fora, mas eu sei que a minha casa, o meu lar, está estruturado, ele está suprido, ele está guardado, ele está edificado. Eu chego na minha casa e eu trabalho o dia inteiro com coisas que me demandam a mente, a criatividade, né? Eu trabalho com gestão de marketing, de redes sociais, então às vezes eu só quero chegar em casa e ficar no silêncio, 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 assim, tipo, do escuro ali, quietinha, né? Mas a gente vai assistir um filme, a gente faz coisas juntos, né? A gente já estabeleceu toda sexta-feira. Eu volto cansada do trabalho, mas eu encontro com eles, eu vou direto do trabalho, encontro com eles numa pracinha, aí a gente fica junto, a gente come salgadinha, pipoca, as crianças ficam brincando, né? Ontem eu estive lá, a gente esteve lá. Então, assim, são coisas que eu, cabe a mim pensar nessa organização familiar para que eu possa estabelecer, para que eu fique tranquila de que o meu lar está sendo edificado, estabelecido. Vocês estão entendendo? Então, Deus fez tudo perfeito. E nele nós damos conta de todas as coisas. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: sol governe o dia, e o sol governa o dia, todos os dias. Ele disse: águas se separem, e elas se separaram. Elas não avançam, elas estão ali retidas. Ele disse: farei para o homem uma Ezer Kenegdo. E ele fez. Ele nos fez. E nós somos perfeitos para o propósito para o qual fomos criadas. Não há queda da humanidade. Não há morte da humanidade capaz de tirar de nós aquilo que Deus nos deu, a capacidade de ser Ézer, de ser auxiliadora idônea. Tudo o que nós precisamos está em Cristo. Absolutamente tudo o que nós precisamos. Às vezes, não vai ser fácil. Muitas vezes não vai ser fácil. Mas quando você tem esse senso de eu sei quem sou, eu sei quem me criou, eu sei quem me chamou. E Deus, se o Senhor disse que eu sou. Então me ajuda a ser quem o Senhor me chamou para ser. Ele dá sabedoria. Gente, peça sabedoria. Peça sabedoria. Ele dá liberalmente. Amém? Deus nos fez com condições para exercer o nosso papel. Precisamos nos alinhar com esse propósito e nos dispor a aprender, a responder com aquilo que Ele vai colocar nas nossas vidas, a compreender o que é ser a guardiã do lar. Então, dentro de tudo o que nós podemos fazer, existe aquilo que Deus quer que nós façamos. Você pode fazer tudo, mas o que Deus quer que você faça agora. E eu tenho a leve impressão, né, de que se você está comigo aqui nesse curso, é porque Deus quer que você se dedique a isso agora. Então, se precisar dar pause em outro projeto, em outro coisas que você pode fazer em outro momento, faça isso. Se dedique a aprender,
se dedique a colocar diante do Senhor a sua intencionalidade em aprender aquilo que Ele estará ministrando ao seu coração. Amém? Por hoje é isso, tá? Eu vou agora encerrar a gravação, tá? E depois, se vocês quiserem permanecer na sala para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Eu vou mandar no grupo a, as atividades para a semana agora, né? Para vocês poderem fazer a leitura do livro. E é isso, tá bom? Vou ver na minha programação se eu consigo abrir a turma na quarta-feira para a gente poder fazer um pouco mais de interação daí, se for necessário. Tá bom, queridas? Deixa eu encerrar aqui. Cadê?